Olá, muito boa tarde para você que está ligado na programação da TV Evangelizar. Estamos dando início a mais um boletim especial Pauta Aberta. Nós seguimos aqui com as entrevistas, aos pré-candidatos das prefeituras dos principais municípios do estado do Paraná. Hoje nossa conversa é com Márcio Pacheco, deputado estadual pelo terceiro mandato, pré-candidato pelo PP à prefeitura do município de Cascavel. Márcio Pacheco, bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que acompanham a grande audiência, a seleta audiência da TV Evangelizar. É de fato um prazer especial falar com todos vocês. Deputado, o senhor é pré-candidato, concorre à eleição, não é a primeira vez que concorre a uma eleição, a cidade, uma das mais importantes do estado do Paraná, a cidade de Cascavel, e a corrida aí apresenta 7 pré-candidatos, o senhor é um deles. Quais são as expectativas a respeito desse pleito eleitoral, Como é que vai ser o debate, como você espera? São 7 candidatos discutindo propostas aí para o futuro do município de Cascavel. Odilon, eu ouço sempre alguns amigos dizer, eu acho que é uma palavra que ela se encaixa bem no meu contexto nesse momento, Eu estou no meu terceiro mandato, como você bem disse, de deputado estadual, consecutivo, é a primeira vez que isso acontece em Cascavel. Eu fui presidente da Câmara antes disso, por 2 anos aqui em Cascavel, me elegi vereador, fui presidente da Câmara, e participei das 2 últimas eleições para prefeito também, quando tinham sempre 6, 7, 8 candidatos, e em todas as eleições, nas 2 eleições, eu fiquei em segundo lugar. Apenas o prefeito Paranhos que venceu as eleições, mas fiquei em segundo lugar. Então, as pessoas dizem que a minha candidatura, a nossa candidatura nesse momento, é uma candidatura natural. Não é uma candidatura forçada, não é uma candidatura extemporânea, é uma candidatura que faz parte de um processo, de um tempo, de maturidade, de experiência. Então, o nosso projeto, o nosso propósito é dar continuidade a tudo de bom que está acontecendo em Cascavel e, claro, reparar aí os gargalos que existem, como toda cidade grande sempre existe. E nós estamos com um time muito bom, preparando esse plano de governo, vamos ouvir as pessoas para apresentar à população na hora certa as nossas principais propostas. Odilon. Bom, e no seu olhar, sob o seu olhar, quais são aí os principais gargalos e o que o senhor considera assim que vão ser os maiores desafios para a pessoa que for assumir a cadeira do Executivo em Cascavel a partir de janeiro do ano que vem? Olha, Odilon, todas as pesquisas, elas indicam que a população ela tem uma necessidade grande de um atendimento melhor nas questões de saúde pública. Aqui em Cascavel, de fato, a gente vê superlotações nas unidades básicas de saúde, vê filas absurdas, por exemplo, no principal hospital, que é o nosso hospital universitário, onde as pessoas não conseguem um atendimento com a dignidade que merecem. Então, nós temos que entender isso, nós temos já algumas ideias, vamos aprimorar mais ainda, ouvindo principalmente aqueles que convivem diretamente na linha de frente dessas questões, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e, claro, a população para que ela também identifique onde está, de fato, os principais gargalos. Nós temos também, Odilon, aqui em Cascavel, um número muito elevado de acidentes de trânsito. Nós temos que cuidar dessas questões, porque o acidente de trânsito é justamente o que mais causam traumas nas pessoas. E temos também, Odilon, outros problemas, por exemplo, de maneira especial, vou destacar aqui dentre tantos outros, As questões de mobilidade urbana em Cascavel têm tido realmente muito descontentamento, Há filas hoje absurdas, especialmente para as transposições, ou seja, para as pessoas passarem do centro da cidade para os seus bairros, especialmente nos bairros que ficam logo depois das BRs, da BR-277, da BR-369. Enfim, essa questão de mobilidade urbana é uma questão que vai ter uma atenção muito especial na nossa gestão, dentre tantas outras. Não vou ficar falando todas aqui para nós não consumirmos todo o nosso tempo aqui apresentando essas questões. Eu queria insistir no assunto saúde, que o senhor destacou aí, você destacou, vou ficar mais à vontade, você destacou, que há um investimento muito grande aí, de 33 milhões aí na saúde pública do município. Seria isso, E assim... 33% do orçamento. Perdão, me desculpe, 33% do orçamento. Então, assim, é uma destinação maior até do que prevê a lei, Ou seja, teoricamente, a saúde deveria funcionar com mais eficiência. Qual seria a sua proposta, caso prefeito, ampliar número de postos de saúde, ampliar, por exemplo, atendimentos preventivos para que evitem mais movimento nas unidades básicas de saúde, ampliar uma conscientização mais geral no município
por conscientização por conta dos problemas tão graves no trânsito que as grandes cidades sofrem realmente. Por onde o senhor acha que seria um caminho para melhorar os números de Cascavel e evitar justamente algo que incomoda tanto, que são as filas, né? O Hospital Universitário, que atrai aí pessoas de vários municípios das proximidades aí de Cascavel, é um desafio grande, né, para um gestor público que assume uma cidade do porte de Cascavel. Dilon, é um desafio grande, né, mas é um desafio que a gente, ouvindo as pessoas, cuidando, entendendo onde está o problema, dando atenção na questão da gestão da saúde pública, né, porque se você tem um investimento que é quase o dobro do valor necessário, orientado pela lei, né, se você tem uma necessidade de investir 18% e você está investindo 33%, é evidente que não deve ser falta de recurso o problema da saúde pública. É uma questão realmente de reorganização, de gestão. Nós temos que cuidar, basicamente, de uma maneira muito macro, é justamente aquilo que eu falei. Fazermos um trabalho muito intenso, nós vamos fazer, para que os acidentes de trânsito, Dilon, sejam reduzidos. Não é possível aceitar de maneira pacífica, né, tantos acidentes de trânsito. Então, a ideia, só em fevereiro, só no mês de fevereiro, foram mais de 200 acidentes de trânsito com trauma, acidentes com vítimas, né? Então, o trânsito merece e vai ter essa atenção na nossa gestão pública para evitar esses traumas que superlotam o hospital universitário, mas, ao mesmo tempo, Dilon, também cuidar para que as pessoas sejam atendidas o mais próximo da sua casa possível. Mas é claro que nós temos que entender, de fato, o que, de fato, nos seus detalhes estão acontecendo, para a gente poder dar atenção e apresentar ideias de solução. Bom, você citou os vários gargalos aí nos eixos, né, em alguns dos eixos do município de Cascavel, e isso é curioso, porque corrobora com os números do trânsito, né? Evidentemente, muito trânsito, mais imprudência, porque todo mundo quer passar onde não passa, acontecem os acidentes. Quais seriam as soluções? Só para lhe dar um exemplo, há 18 anos eu morava em Cascavel e as dificuldades em ultrapassar ali para o Brás Madeira, do Parque São Paulo também, para atravessar a rodovia, né, em eixos ali da cidade, era sempre muito difícil e, infelizmente, 18 anos depois, esses gargalos continuam aí. Quais seriam as suas propostas, assim, rapidamente, para facilitar, para encontrar caminhos para a vazão do trânsito nos momentos de maior movimento? Odilon, dentre tantos problemas que nós temos visualizado em Cascavel, nós temos, de maneira especial, um que eu considero não só o maior problema de mobilidade urbana nesse momento. Eu considero o maior problema da cidade de Cascavel, é justamente aquela transposição ali, onde é chamado Trevo da Portal. Ali tem sido local de muitas vítimas de acidente de trânsito, um transtorno absurdo para a população da região sul, que tem, inclusive, tido dificuldade de desenvolvimento da região, justamente por essa dificuldade de acesso, de transposição, né, de mobilidade aí da região sul, ali, ela como um todo. E tem que ser feito investimento de infraestrutura, não tem outra solução. Tem que aumentar a quantidade de viadutos, estou falando das transposições, desse ponto específico da mobilidade urbana, dentre tantos outros que nós temos. E investimento da prefeitura, né, ali... que a prefeitura assumiria daí, no caso o senhor fosse eleito. Não, o prefeito tem que assumir essa responsabilidade, não pode deixar... Não pode terceirizar aquilo que de fato são os maiores problemas da cidade. Não pode dizer que a responsabilidade é do Estado, não pode dizer que a responsabilidade é do governo federal, não. O município tem que chamar para a sua responsabilidade a solução desses problemas. Se ele vai ter a capacidade, nós temos que ter a capacidade de fazer esse diálogo com eficiência para que o governo federal, o governo estadual faça. Se não fizer, tem que fazer com caixa própria. E é evidente que o governo do estado, até mesmo o governo federal, por tantas infraestruturas, por tanta estrutura que tem, se você tiver um projeto bem feito, se você tiver de fato essa atenção e essa solicitação, eu tenho certeza que os governos serão parceiros, mas nós vamos chamar para nós a responsabilidade independentemente dessa questão da disponibilidade dos governos federal ou estadual. Nós teremos condições de fazer e vamos fazer, porque a população, quando ela passa por esse transtorno, é um estresse muito grande, é um transtorno muito grande que a população não merece, além do principal, como eu disse, que são os acidentes de trânsito, que causam tanto sofrimento e tanto gasto, custo para as empresas, quanto custo para as próprias pessoas. Então nós vamos investir de maneira muito pesada nessa questão da mobilidade urbana em Cascavel. Bom, vamos falar um pouco sobre educação, né? Como é que você avalia hoje o sistema educacional no município de Cascavel? De que forma melhorar certas situações
E se é preciso melhorar, né, porque o Paraná aponta números muito favoráveis aí do IDEB, mas como é que você percebe, que avaliação faz e que propostas traria? Nós temos, Odilon, hoje em torno de 120, 121 pontos de atendimento de educação, sejam de CMEIs ou sejam de escolas municipais. Então, é um número bastante grande, uma estrutura bastante grande, que faz jus ao tamanho da população de Cascavel. Nós temos hoje aproximadamente 348, 350 mil habitantes, e nós temos sempre uma demanda grande nas filas, né, das creches, das mães que precisam de trabalhar, que precisam de ter esse atendimento do poder público, e sempre esse problema que é um gargalo sempre grande. Então, nós temos dois caminhos para caminharmos, Dilon. Aumentarmos a estrutura ainda mais do poder público ou promovermos as parcerias público-privadas, onde a iniciativa privada que tem condições de dar atenção a essas crianças também. O governo do estado traz agora para a Assembleia, né, uma proposta que traz o investimento privado, uma proposta que está gerando polêmica. Essa ideia que o senhor traz, ela é algo parecido com isso ou é um pouquinho diferente? Dilon, na verdade, quando eu falo das filas das creches, existem municípios com muito sucesso que conseguem atender as demandas das crianças, da fila, de fato oferecendo bolsas, inclusive, para que essas crianças possam ser atendidas pela iniciativa privada. Então, nós temos que pensar por dois caminhos. O caminho do atendimento, uma ampliação da rede pública que já existe, né, a organização para que, de fato, essas crianças, as que mais precisam, elas possam ser atendidas, que tem também sempre uma reclamação, embora seja a necessidade do atendimento universal, mas nós temos que ter, sim, prioridade nas crianças, nas mães mais carentes, naquelas que mais precisam. Essas têm que ser atendidas em primeiro plano. E nós temos uma outra ideia, que é essa ideia também de trabalhar com a possibilidade do acolhimento dessas crianças pela iniciativa privada, com a parceria público-privada pelo município. Então, é um projeto que tem uma parceria com a iniciativa privada para atender as questões administrativas, que tem muitos pais preocupados, mas agora não vai ter mais a escola pública. Isso não é uma verdade, né? A escola pública continua exatamente no mesmo formato que existe hoje, as crianças sendo atendidas. Simplesmente há essa possibilidade da iniciativa privada fazer a questão administrativa, o currículo, o material didático, a metodologia, tudo isso continua sendo autonomia total da direção da escola. Mas essa é uma questão do Estado, nós temos que pensar que é o nosso município de Cascavel, mas nós queremos sim pensar também parcerias com a iniciativa privada para aprimorar e melhorar a educação também no nosso município de Cascavel. A gente está chegando no fim da nossa conversa, mas eu não posso de abordar o assunto segurança pública. O senhor, né, policial federal, antes de assumir seus cargos políticos aí, tem uma vasta experiência também na segurança pública. Cascavel, a 150 quilômetros da fronteira, é um eixo aí também das operações do tráfico, né, do tráfico internacional, inclusive. Como o município pode agir, quem sabe, né, para combater tantas ações aí do tráfico que circulam pelas proximidades do município de Cascavel e envolvem, né, tantas pessoas que moram aí, inclusive. Eu sou, Odilon, um entusiasta da integração. Quanto mais integradas as forças de segurança pública de um município, mais eficiente será o combate à criminalidade. Trazer cada vez mais as forças de segurança pública integradas e, claro, fortalecer ainda mais, Odilon, não tem como fugir. As guardas municipais estão tomando cada vez mais um protagonismo nos seus municípios, pensar de maneira estratégica como aproveitar de maneira otimizada, né, de maneira mais eficiente a nossa guarda municipal, no caso aqui de Cascavel. Então, essa integração das polícias, essa atenção também naquilo que o poder público municipal pode ajudar, às vezes, com alguma estrutura básica, com as outras forças de segurança pública do Estado ou até mesmo federal. Isso é o que, de fato, sempre deu resultado nas grandes cidades e é o que nós vamos trabalhar de maneira muito intensa. Estabelecer, fortalecer o diálogo, fortalecer a integração e aí investir naquilo que é nossa competência como município, que é investir na melhor infraestrutura e condições de trabalho para a nossa guarda municipal aqui do município. Suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer muito por esse espaço, Odilon, por essa oportunidade de ter estado aqui dialogando com você, com todo o grande público da TV Evangelizar, de maneira muito especial, pessoas de fé, pessoas que vivem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero deixar um grande abraço a todos vocês, desejar que Deus abençoe generosamente esse fim de semana, abençoe, né, a cabeça de cada pessoa para que possa também tomar a melhor decisão naquilo que entende ser o melhor para a sua cidade,
quem que é a pessoa que melhor representa aquilo que você deseja para a tua cidade. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo espaço, Adilson. Estou sempre à disposição e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado pela boa entrevista que você oportunizou para a gente aqui. Márcio Pacheco, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na TV Evangelizar e até uma próxima. Boa corrida eleitoral para você. Obrigado. Gente, eu conversei com o Márcio Pacheco, pré-candidato pelo PP à Prefeitura de Cascavel. Esse foi mais um boletim especial Pauta Aberta, né? Mais uma entrevista com um dos pré-candidatos à Prefeitura do município de Cascavel. Você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia e até a próxima.